Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. A temperatura de uma estufa em graus Celsius é determinada em função da hora H do dia, pela função expressa H de T igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Em que horário a temperatura é máxima? Então, veja bem aqui a situação dessa questão. Em que altura a temperatura é máxima? Gente, quando se fala em máximo ou mínimo, tem a ver com o vértice da parábola. E o vértice da parábola é a coordenada x do vértice e y do vértice. Tá? Agora aqui, falou em ponto máximo, quem é que eu vou calcular? É o x do vértice ou o y do vértice? Bora entender melhor aqui. Primeira coisa, ó, a temperatura da estufa, tá aqui, a temperatura T da estufa é determinada pela função da hora H. Então aqui, a temperatura é em função da hora. Então a temperatura é em função da hora. Se fosse a hora em função da temperatura, eu colocaria assim, tá? Mas a temperatura em função da hora. Professor, por que em função da hora? É porque, gente, já que é em função da hora, eu posso colocar o valor da hora aqui, tá? E aí eu vou gerar aqui uma temperatura. Então aqui, veja bem, se eu for comparar essa função com a função aqui, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, quem está fazendo o meu papel de y aqui, ele é o t de h, tá? Quem é o x? É o h. Então aqui, a temperatura é máxima, né? Em que horário a temperatura é máxima? Então, em que horário? Em que horário? Então, a hora aqui, olha, está fazendo o papel de x. Em que hora é máximo? Então, aqui está relacionado ao x do vértice. E a fórmula é menos b sobre 2 vezes o a. Menos o b aqui, né? Bora só para relembrar aqui, o a acompanha o termo não quadrado, o termo ao quadrado, melhor dizendo, que é menos 1. O b, ele acompanha o termo que não está elevado ao quadrado, que nesse caso seria o x aqui é como se fosse o meu próprio h. 22, e o c é o termo independente, aquele número que vem sozinho, então aqui vai ser o menos 85. O b, 22, positivo, então fica menos o 22, sobre 2 vezes o valor do a, que o a aqui é menos 1. Menos 22 dividido por menos 2, porque é 2 vezes menos 1. Então aqui a divisão de sinais iguais dá positivo. 22 dividido por 2 é igual a 11. Então aqui a minha temperatura será máxima, né? O horário que a temperatura será máxima será às 11 horas, alternativa C. Um projétil é lançado do alto de um morro e cai numa praia, conforme mostra a figura acima, nesse caso abaixo, né? Sabendo-se que sua trajetória é descrita por h igual a menos d ao quadrado mais 200d mais 404, em que h é a altura em metros e d é o seu alcance horizontal em metros também, né? A altura do lançamento e a altura máxima, né? A altura do lançamento e a altura máxima alcançada são respectivamente. Então, a altura do lançamento e a altura máxima atingida. Então, veja bem, galera. Eu vou colocar bem aqui, olha, h igual a menos d ao quadrado mais 200d mais 404. Então, vamos responder a primeira coisa, respectivamente, né? Então, vamos responder a primeira pergunta aqui. Tem que primeiro calcular a altura do lançamento. Gente, bora entender uma coisa aqui. Você tem aqui o gráfico da função. Você vai ter aqui o eixo x, tá?
que é representado por D. E você vai ter o eixo Y, que é na vertical, que é representado por H. Então, se eu for separar aqui, ó, A vale menos 1, o B 200 e o C 404. Tá? Lembrando que o valor do C, ele sempre corta o eixo Y. Ou seja, o C, olha só, essa aqui é a trajetória, essa aqui é a trajetória do foguete, tá? De azul. Então, o ponto C, ele corta o eixo Y. Então, o gráfico da parábola, ele corta o eixo Y nesse ponto bem aqui, 404. Então, aqui é a altura do lançamento. Então, observe que ele foi lançado desse ponto, do C igual a 404. Então, a altura do lançamento é superior a 400? Sim, é superior a 400. Ela é inferior a 400? Não. Então, já posso eliminar a alternativa D e a alternativa E. Porque o ponto de lançamento, né, que foi a altura do lançamento em relação à praia, foi de 404. Professor, como é 404? Porque C, né, o valor do C é 404, e o C ele corta o eixo Y. A parábola ela tem essa trajetória, então ela corta o eixo Y bem aqui, bem no ponto de lançamento. Tá? Então, a alternativa D e a alternativa E está errada, né? Esta eu posso eliminar porque é superior a 400. E a altitude máxima? Gente, olha só. Se eu for fazer também uma breve comparação aqui entre a função y igual a x² mais bx mais c, y representa a altura. Se é y do vértice, é a altura máxima. Então, aqui nessa questão, eu vou ter que calcular o y do vértice. Então, primeiramente, eu vou ter que calcular o delta, que é b² menos 4 vezes o a vezes o c. Muito cuidado aqui, tá? Para matemática básica. O b, ele é 200, então fica 200 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 404. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou ter que resolver a potência. 400 ao quadrado. Gente, como é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o seguinte, eu pego primeiramente o 2 e elevo ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Eu tenho aqui 2 zeros, então eu vou dobrar a quantidade de zero. Se tem 2 zeros, eu vou colocar aqui 4. Então, 40.000 é o valor de 200 ao quadrado. Então, bora multiplicar aqui, ó. Menos 4 vezes menos 1. Multiplicação de sinais iguais dá positivo. 4 vezes 1, 4. E agora eu vou fazer 4 vezes 404. Tá? 4 vezes 404. Então, bora baixar aqui. Delta é igual a 40.000 mais 4 vezes 404. Então, se você for pegar aqui, vai dar 1.616. Somado com 40.000, vai dar 41.616. Tranquilo? Esse aqui é o valor de delta. Agora eu vou calcular o y do vértice, que é a altura máxima que ele quer saber. Menos delta sobre 4 vezes o valor do a. Menos, ele é da fórmula, tá? O valor de delta, 41.616, dividido, ó, não esquece aqui o menos, dividido por 4 vezes o valor do a. O a vale menos 1, então abre um parêntese. Então aqui fica menos 41.616, tudo isso dividido por menos 4. Então, divisão de sinais iguais dá positivo, então já sei que vai ficar positivo o resultado. Agora eu vou ter que fazer 41.616 dividido por 4. Bora dividir, vim aqui, ó, fazer um borrão aqui.
Eu tenho aqui, bora fazer o borraminho aqui. 41.616 dividido por 4. Então aqui eu vou pegar aqui o 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4 para 4. Dá 0. Baixa o 1. 1 dividido por 4 vai dar 0, né? Porque não vai dar o valor exato. 0 vezes 4, 0. 0 para 1. Falta 1. Baixa o 16. 16 por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Baixa o 0. Ou baixa o 1. Então, se você observar, aqui vai dar 10.000 alguma coisa. Então, já posso marcar a alternativa A. Tranquilo? Mas bora continuar com o cálculo aqui. 1 dividido por 4 dá 0. 4 vezes 0 vai dar 0. 0 para 1 falta 1. Baixa o outro 6. 16 por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Então, aqui deu 10.404. O que é que nós temos que observar? Aqui, as unidades estão em metros. Então, isso aqui é em metro. Tá? 10.404 metros. Como é que eu faço para passar para quilômetro? Eu vou ter que dividir esse resultado por 1.000. Ao dividir por 1.000, eu vou ter aqui 10.404 quilômetros. Então, aqui é a minha alternativa A, a alternativa correta. A altura máxima é superior a 10 km. Uma bala é atirada de um canhão, como mostra a figura, e descreve uma parábola de equação y igual a menos 3x ao quadrado mais 60x, em que x e y são medidas em metros. Assinale, então, a alternativa que indica, respectivamente, tá, a altura máxima atingida pela bala e o alcance. Então, eu tenho que achar a alternativa que tem a altura máxima, depois o alcance. Tá? Então, bora separar bem aqui a função. Ela é menos 3x ao quadrado mais 60x. Tá? Então, olha só. A altura máxima é esse ponto bem aqui. Tá? Então, a altura máxima sempre está relacionado ao y do vértice. Agora, se você pergunta para que valor eu vou ter a altura máxima? Então, aqui seria o x do vértice. Então, vamos primeiramente separar aqui o A, o B e o C. O A aqui é menos 3. O B é 60. O A acompanha x ao quadrado, o B acompanha x e C é o número que vem sozinho. Não tem ninguém, então fica subentendido que aqui é 0. Então, primeiramente, eu vou ter que calcular a altura máxima. Então, eu vou ter que calcular o y do vértice. Tá? Então, aqui nessa questão, olha, a altura máxima, vou colocar bem aqui, é o y do vértice. Então, para eu calcular o y do vértice, eu tenho que calcular primeiramente o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. B vai de 60, então fica 60 ao quadrado, menos 4 vezes o A, você vai colocar o A entre parênteses, que é menos 3, vezes o C, que é 0. Olha que interessante. Se eu pegar aqui 60 ao quadrado, você coloca aqui, para ficar mais fácil, você coloca o 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Esse 0 você vai dobrar a quantidade, fica 0, 0. Então, observe que tudo isso aqui está multiplicando. Tá? Só que tudo isso aqui vai dar 0. Por que 0? Menos 4 vezes menos 3 vai dar 12 positivo. 12 vezes 0 vai dar 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. Então, esse aqui é o valor de delta. Então, para você calcular o y do vértice, tem que fazer menos delta sobre 4 vezes o valor do A. Menos, esse menos aí é da fórmula, tá? Tá aqui o delta. 3.600 dividido por 4 vezes o valor do A. E o A é menos 3. Então, aqui, olha, menos 3.600, 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Divisão de sinais iguais dá positivo. 3.600 dividido por 12. Então, se você pegar aqui, olha,
36 dividido por 12 dá 3. E esse 0 você joga para o final. Então aqui eu já sei que minha altura máxima ele é 300. Já que é respectivamente, primeiramente eu vou calcular, primeiramente eu vou assinalar a alternativa que tem altura máxima de 300. Então o primeiro valor que tem 300 é a alternativa A e B. Então eu posso eliminar logo as alternativas C, D e E, porque é respectivamente. Aí vem aqui, olha, a próxima pergunta. A questão está querendo saber quem é a altura, quem é o alcance do disparo. Bora pensar o seguinte. Nessa questão, o balão, o canhão, ele disparou a bala aqui na origem do sistema. Tá? Ele fez essa trajetória bem aqui. Ó. Então, ele alcançou esse ponto bem aqui. Agora a pergunta é, quem é esse ponto? Gente, preste bem atenção. Quando você tem um gráfico de uma função polinomial do segundo grau, a região onde toca o eixo x representa o zero da função. Então, se a gente for lembrar aqui da parte teórica de função polinomial do segundo grau, tem, por exemplo, esse gráfico bem aqui. Então, observe que esse gráfico ele toca o eixo x nesse ponto aqui. Então, ele é o meu x' e toca o eixo x nesse ponto. Ele é meu x duas'. Então, professor, quer dizer que esse ponto onde o canhão soltou a bala é meu x' porque ele toca no eixo x? Sim. E outro ponto que ele toca no eixo x é esse ponto aqui de alcance, que eu posso chamar de x duas'? Sim. Então, nessa questão aqui, para eu calcular o alcance, eu tenho que encontrar o zero da função perfeitamente. Então, eu vou ter que pegar aqui a função, que é 3x ao quadrado, mais 60x, e vou ter que igualar a zero. Então, observe que nessa questão aqui, o c é zero. Então, não precisa eu resolver, eu não vou resolver essa questão por Bhaskara. Não precisa eu calcular o valor de delta e depois utilizar a fórmula de Bhaskara. Não precisa. Por quê? O c é zero. Professor, quando é que eu vou usar, então, o delta e a fórmula de Bhaskara para resolver a questão de uma equação polinomial do segundo grau? Gente, quando os três valores for dado e for diferente de zero. Se um deles for zero, tem uma maneira de resolver quando o b é zero e tem uma maneira de resolver quando o c é zero. Tá? Eu só vou utilizar aqui os três, a fórmula de Bhaskara do delta, quando eu tiver dado os três valores. Como aqui o c é zero, não precisa eu calcular o valor de delta para depois jogar na fórmula de Bhaskara. Mesmo porque, se fosse para calcular, já tem aqui o valor de delta. Tá? Que é aqui, cadê? Que delta deu 300 aqui o valor de delta. Tá? Mas, professor, se eu quiser resolver por delta, por Bhaskara, eu posso? Pode. Vai dar mais trabalho e não vai ter necessidade. Como é que eu vou resolver isso aqui, então? Gente, quando c é zero, observe que tem x ao quadrado e tem x. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o x em evidência e vou abrir aqui um parêntese. Quando eu coloco o x em evidência, eu vou pegar cada termo que está aqui, ó, e vou dividir pelo fator em evidência. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Está faltando espaço. Então, se eu pegar o menos 3x ao quadrado e dividir por x, vai cancelar x com x de baixo. Espera aí, professor, não entendi. Então, olha só, bora entender melhor. Por que, gente? Você tem o seguinte. Menos 3x ao quadrado dividido por x. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Tá? Então, vai ficar 3x vezes x dividido por x. Então, eu vou cancelar um x de cima com x de baixo. E aqui sobrou apenas o menos 3x. Tá? Agora, eu vou pegar aqui 60x e dividir por x. Então, eu vou cancelar x com x, vai sobrar apenas o 60. E aqui sobrou menos 3x. Então, aqui ficou mais 60, tudo isso aqui igual a zero. Gente, assim, quando eu tenho aqui dois números, vamos supor que eu tenho aqui a vezes b igual a zero.
Eu tenho o produto de dois números e eu estou afirmando que ele é zero. O que é que eu posso afirmar? Que se o produto de dois números é zero, então a primeira parcela é igual a zero, ou a segunda parcela é zero. É o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho x vezes menos 3x mais 60 igual a zero. O que é que eu posso afirmar? Que a primeira parcela aqui é igual a zero, de cara já é meu x', ou a segunda parcela, que é menos 3x mais 60 é igual a zero. Então já apareceu aqui uma equação do primeiro grau. Gente, o que é que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil? Eu vou jogar esse 3x negativo para o outro lado com o sinal trocado, para eu poder fugir do jogo de sinal. Então aqui vem 3x positivo. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Então eu vou colocar aqui do lado. 60 dividido por 3 vai dar 20. Então aqui x é igual a 20. Já que x é igual a 20, eu posso afirmar que esse valor aqui, gente, é 20 metros. Então, o alcance da bala do canhão foi de 20 metros, então só é na minha alternativa A, a minha alternativa correta. Sabendo-se que o lucro total de uma empresa é dado pela fórmula, tá aqui, lucro é R menos C, e que L é o lucro total, R, a receita total, e C é o custo total da produção. Numa empresa que produziu X unidade, verificou-se que a receita R de X ele é igual a 6.000x menos x ao quadrado e custo de x é igual a x ao quadrado menos 2.000 de x. Nessas condições, qual deve ser a produção x para que o lucro da empresa seja máximo? Então, ele não quer saber o lucro máximo, ele quer saber o valor de x para que seja máximo. Então, olha só. Ele quer saber o x para que seja máximo. Então, nessa questão aqui, ele quer saber o x do vértice. Só que, qual é o x do vértice? Porque se você observar, tem duas funções aqui, tá? A receita e o custo. Só que ele quer saber o quê? Nessas condições, qual deve ser x para que o lucro da empresa seja máximo? Então, gente, tem que lembrar o seguinte. Na questão foi dado que o lucro é a receita menos o custo. Então, vou ter que achar primeiramente, aqui o lucro. Primeiramente, a função lucro de x. Mas quem é o lucro de x? É a receita menos o custo. Então, vamos lá substituir. Receita, está aqui. 6.000. Travou, foi tudo. Então, a receita está aqui, 6.000x menos x ao quadrado menos quem? Menos o custo. Está aqui a função custo. Então, como é menos o custo, você vai ter que colocar tudo isso entre parênteses. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2.000x, fecha parênteses. Então, lucro em função de x é 6.000x menos x ao quadrado. Jogo de sinais. Aqui é sinal diferente, dá negativo. Sinais iguais, dá positivo. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado mais 2.000x. Como é que eu vou reduzir isso aqui? Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, primeiramente aqui, vou fazer o seguinte. Aqui é 6.000 mais 2.000x. 6.000 mais 2.000 vai dar 8.000x. E aqui, olha, eu tenho
Menos x com menos x é uma operação de sinais iguais. Você repete o sinal e soma. Então aqui vai ficar mais menos 2x ao quadrado. Então a função núcleo de x é essa bem aqui, olha. Tá? Aí, preste bem atenção. Eu vou logo destacar aqui meu A. O A, lembrando que o A acompanha x ao quadrado. Então, meu A está para cá, olha. Ele não está na ordem. Posso, professor, deixar assim? Pode. Tem questões que vêm na ordem inversa. Vem tipo assim, né? Y igual a 30 mais 6x menos 2x ao quadrado, por exemplo. Pode vir assim na ordem inversa? Pode. Não tem nenhum problema. É só lembrar que x ao quadrado acompanha, o A vem acompanhar x quadrado, o B acompanha x, olha, o x aqui é apenas 8.000, e o C é aquele número que vem sozinho, não tem número, então fica subentendido que aqui é o zero. Tá? Então, essa aqui é a expressão que representa o lucro de x. Então, para que a produção x, tá, nessas condições, qual deve ser a produção x para que, olha só, quando entra a palavra para que, eu já sei que é o x do vértice. O lucro da empresa seja máximo. Tá? E não quer saber o lucro máximo, quer saber o valor de x para que o lucro seja máximo. X do vértice é menos b sobre 2 vezes o A, menos o B aqui é 8.000, dividido por 2 vezes o valor do A, que o A aqui é menos 2. Então, observe que lá embaixo é menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4. Então, se você pegar aqui menos 8.000 dividido por menos 4, divisão de sinais iguais dá positivo, 8.000 dividido por 4 é igual a 2.000. Então, a alternativa E é minha alternativa correta.